O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o seu caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Todos nós, meus irmãos, quando ouvimos falar em porta estreita, vem logo a pergunta: o que é que Jesus Cristo quer nos dizer com essa história de entrar pela porta estreita? Entrar para onde? É a primeira pergunta. Entrar para onde? A segunda: que porta estreita é essa? Entrar para o reino de Deus. E no reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma condição que é fundamental: a nossa fé, a nossa esperança nesta solidariedade que Ele quer implantar Ele, Jesus Cristo, implantar no reino de Deus. A única paixão de Jesus Cristo foi o reino de Deus. E aí, existe muita discussão e não existe muita concordância. Pessoalmente, para mim, porta estreita que nos faz entrar para o reino de Deus é o exercício do perdão. Quem não perdoa não entra no reino de Deus, porque só tem essa porta, que é estreita, porque é difícil a gente perdoar. Não sei, pessoalmente, apesar de padre, apesar de já estar com 64 anos, que exerço o meu sacerdócio na Diocese de Crato, ainda hoje me dói quando eu tenho que perdoar aqueles que me ofenderam. Não é fácil. Por isso, a porta de entrada do reino, perdão, é uma porta difícil de a gente conseguir, porque ela, além de ser estreita, quando a gente chega lá perto, ainda tem uma banda fechada. E aí fica mais estreito ainda. Então, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, a pergunta que foi feita a ele é se são poucos os que se salvam. Eu não acredito
que sejam poucos os que têm coragem de perdoar. Porque faz parte da natureza de Deus o perdão. E quando Deus nos criou, Ele teve o cuidado de botar o verbo fazer na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem, como semelhança nossa. Como Deus, na sua estrutura de ser, Ele é eterno, Ele é amor, Ele é perdão. Ser imagem de Deus é exatamente por aí, a gente amar. E o nosso povo gosta de dizer: quem ama, perdoa. Se nós não perdoamos, é porque falta na nossa vida essa figura, essa identificação de Deus, amar. Por isso, esta solidariedade para a existência do reino de Deus exige de cada um de nós esse esforço. Deus nos criou livres e nos deu essa responsabilidade, que é exercício de liberdade. Essa responsabilidade de ajudarmos a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Deus é todo poderoso. Já faz mais de 2000 anos que a liturgia diz, prestem atenção, quando a gente vai rezar o credo, uma oração curtinha, 2 vezes a gente diz: Deus Todo-Poderoso. E então, se Ele é Todo-Poderoso, por que é que Ele precisa de nós para construir na humanidade o seu reino? Mas é exatamente por isso que Ele pode precisar de nós. Ele pôde e quis precisar de nós. Que Ele pode tudo, até isso Ele pode precisar de nós para a construção do seu reino, de justiça, de paz, de solidariedade fraterna. Sem isso, não existe reino de Deus. Pode existir uma figura meio fajuta de um reino de Deus, mas o reino de Deus, como Jesus Cristo quer, aí ou nós amamos e perdoamos, ou então não estamos conseguindo entrar nesse reino de Deus. Se são poucos ou se são muitos, não interessa saber, porque saber se são poucos ou se são muitos não ajuda em nada. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer:
nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças, mas eu não aprendi. Às vezes ele ensina, mas a gente não aprende. Então, aí é o nosso momento de fazer esse esforço para entrar por essa porta estreita, aprender a amar, para ter coragem de perdoar. E aí a gente já está do lado de dentro do reino de Deus. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. O que é injustiça para Deus? É exatamente isso, não perdoar. É um direito que todos nós temos de sermos perdoados. E no exercício desse direito, como na lógica da humanidade, a cada direito corresponde uma obrigação. Se eu tenho o direito de ser perdoado, eu tenho a obrigação de perdoar. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali, onde houver injustiça, onde houver falta de perdão, haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Esse detalhe aqui final é de São Lucas. São Lucas não era judeu. A cultura de São Lucas era uma cultura grega, não tinha nada a ver com a cultura bíblica, semita. Por isso, São Lucas chama a atenção daquele que perguntou: são poucos os que se salvam? Ele era judeu. Para nós, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo quer que a nossa cultura seja a cultura do amor, a cultura da fraternidade, a cultura da solidariedade, porque somente por aí nós poderemos ajudar a Deus na construção do seu reino de justiça, de paz, de perdão e de amor. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só para encerrar a nossa pregação. No reino de Deus, meus irmãos, Jesus Cristo deixa bem claro essa classificação. Os últimos. Foram esses últimos pelos quais Jesus Cristo veio ao mundo para construir este reino, a fim de que todos nós possamos viver bem, com segurança, sem medo, porque no exercício da liberdade não pode existir
o medo. O medo cerceia, diminui e às vezes destrói completamente a liberdade. O medo, meus irmãos, não faz parte das perfeições de Deus. Deus é amor e aquele que ama, ele o faz com todo carinho, com toda misericórdia. Deus, na sua misericórdia, que é a palavra misericórdia, significa essa realidade. Misericórdia são duas palavras latinas que se juntaram e formaram essa misericórdia. Um coração que se compadece. A palavra misericórdia significa exatamente isso. Um coração que se apaixona. Deus é um apaixonado pela sociedade humana, pelo ser humano, por todos e por cada um de nós. E que nós saibamos alimentar na nossa vida essa paixão por Deus. Jesus Cristo, quando chegou nas margens do mar da Galileia, e ele viu aquela multidão de analfabetos, surdos, mudos, cegos, moucos, aleijados, tuberculosos, leprosos, possessos do demônio, explorados pelos 3% que sabiam ler e escrever. E ele foi e usou essa expressão: eu tenho compaixão desta multidão que parece que são ovelhas sem pastor. Por isso, meus irmãos, vamos nos ajudar nessa dimensão de construir esse reino de Deus, de justiça, de paz, de amor e de perdão. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.